dizia basicamente o seguinte, né? Aliás, deixa eu lembrar qual era o que a gente tinha. A gente tinha uma variedade que, para mim, é sempre topológica, a não ser que eu fale que não é, que é suave. E a gente tinha um anel comutativo com unidade, que em geral a gente pensa como ou Z ou Z2, às vezes um corpo R, Q ou C, e em casos muito específicos, talvez um outro grupo finito. E a gente definiu, né, esse fibrado, que na verdade era a gente coloca a topologia discreta em R, na verdade isso aqui é um espaço de recobrimento. Né? Então, a gente tem seções desse fibrado, que eu vou denotar assim. Isso aqui são seções. E a gente mostrou que, dado um conjunto, o lema que a gente mostrou é que se A é um conjunto compacto e alfa é uma seção, então existe uma única classe alfa A, uma classe de cohomologia. E a dimensão é sempre n. Existe uma única classe de homologia na homologia local. Lembra que isso aqui significa m relativo a m menos a, com coeficientes em R. Tal que, quando você leva, né, tal que alfa A, bom, quando você restringe essa classe à homologia de um ponto, bom, a homologia de um ponto não, a homologia restrita ao ponto, né, quando você pega o alfa A e você leva em alfa A x, isso daqui dá exatamente o valor da seção em x. Então, esse alfa A x é igual a alfa x. Você podia relembrar a definição do MR? O MR é simplesmente o conjunto de todos os elementos aqui. Para cada x, né? Então, a fibra em cima de cada x é essa homologia local. Então, isso aqui é o conjunto dos, vou colocar assim, alfa x, onde x está em M, e alfa x é um elemento da homologia local, com coeficientes em R. Tá? Então, tá claro o que a gente mostrou? Uma coisa que é quase equivalente a isso, eu vou chamar de corolário, mas é praticamente a mesma coisa, é que a gente pode definir também as seções sobre um subconjunto. Né? Eu posso falar assim, as seções de MR sobre A, né? Isso aqui, bom, são um conjunto das funções de A em MR, que quando você compõe com a projeção, voltam para A. Isso aqui é o conjunto das seções de MR sobre A. Basicamente, o corolário disso daqui, né, que é basicamente a mesma coisa que a gente provou, é que se A em M é compacto, então a gente tem um isomorfismo da homologia local para o conjunto das seções. E esse isomorfismo aqui é o isomorfismo canônico, né? Dado uma classe de homologia local, ela induz uma seção sobre A, uma seção desse fibrado sobre A. Né? Que é exatamente dessa forma daqui, né? Dado um beta, isso aqui vai em x que leva em beta x. Então, esse lema mostra, né, que essa função canônica aqui, que simplesmente restringe a forma para uma forma local, é um isomorfismo. Tá?
É claro que tem um passo aqui que... Não é, bom, eu vou... não é completamente trivial, mas não, é basicamente trivial, porque no fato você pode simplesmente restringir a M a uma vizinhançazinha de A, né? Porque o que você precisa mostrar, para mostrar sobrejetividade, você precisa mostrar que, dado uma seção daqui, você pode estender ela para uma seção de M inteiro, e aí sim, você pode... ela tem uma pré-imagem. A injetividade vem claramente da unicidade. Mas a sobrejetividade vem da existência. E o que a gente provou é que, bom, que pelo menos eu coloquei aqui, né, mas a demonstração é praticamente a mesma, é que, dada uma seção sobre o M inteiro, vai existir uma alfa A para cada A. E se a gente tem uma seção só sobre A, né, o que a gente tem que fazer primeiro é estender ela o máximo possível. E você estende ela o máximo possível para a componente conexa, e depois, nas outras componentes conexas, você estende arbitrariamente. Mas você sempre pode fazer isso. Você sempre pode estender. Se você tiver uma seção sobre A, você sempre pode estender essa seção para uma seção sobre M. Mas no final das contas, se vocês olharem para a demonstração, na verdade nem precisa. Você só precisa estender A, talvez sobre uma vizinhançazinha pequena que faça com que ela seja uma variedade aberta. Porque A é um compacto, então não necessariamente é uma variedade sem borda. Então a única coisa que você precisa fazer é, você pega o seu A, e para cada ponto você considera um conjunto aberto pequenininho. E você sempre pode estender uma seção para esse conjunto aberto, porque, né, num conjunto aberto pequenininho existe um isomorfismo entre esses grupos de homologia local. A gente viu isso, né? Você pode mover, num conjunto convexo, existe um isomorfismo natural aqui. Então você sempre pode estender essa seção localmente. Tá? Então esse é o corolário. Bom, é basicamente equivalente ao lema. Mas agora os corolários principais mesmo, né, são o que acontece no caso em que M é orientável e fechada. Porque isso aqui, na verdade, vale para qualquer variedade. Então, o primeiro corolário é o seguinte, né, se M é fechada, conexa e R orientável, então, na verdade, a gente provou também que a homologia K é igual a zero para K maior do que N. Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu adicionar essa informação. A gente provou também que a homologia K de M localizado em A com coeficientes em R é igual a zero para todo K maior do que N. Então, o primeiro corolário é que se M é fechada, conexa e R orientável, então o Hn de M com coeficientes em R é isomorfo a R e o Hk de M com coeficientes em R é igual a zero para todo N maior do que... para todo K maior do que N. Tá? Então, por que isso é verdade? Bom, a segunda observação é trivial, né? Porque agora a gente coloca o A igual a M. Se o M é compacto, então fechado significa compacto, então pronto. Agora, a primeira observação que é interessante, né? E que, em geral, se você tem uma variedade orientável, então uma variedade fechada, conexa e orientável sobre Z, então a homologia de grau maior, de dimensão maior, vai ser Z. Mas, em geral, a gente pode fazer isso para R também. E por quê? Bom, basicamente, por esse corolário, demonstração. Pelo corolário, vamos chamar esse corolário de corolário zero, porque ele é praticamente equivalente ao lema. Pelo corolário zero, o Hm, bom, com valores em R, é igual ao Hm localizado em M, e o M é compacto, então posso fazer isso aqui. Então isso aqui vai ser isomorfo às seções de MR.
Agora, quando o MR é R orientável, isso significa o quê? Que existe uma seção que leva em um gerador para cada ponto, né? Para cada ponto eu levo num gerador. Tá? Então, e além disso, né, se for conexa, então basicamente o valor da seção em um ponto vai determinar o valor da seção na variedade inteira. Tá? Então, lembra que MR orientável se existe uma seção de MR tal que mid_x é um gerador da homologia local para todo x. Tá? Isso é ser orientável. E além disso, né, se M é conexa, então o valor de mid_x determina o valor de mid_y para todo y. Não é porque eu posso pegar, se ela é conexa por caminhos, eu posso pegar um caminho de M para y, cobrir por bolas, e esse mid_x vai estar determinando o mid_y. Então, assim, é claro que, dado um caminho, você sempre pode fazer isso, né? O fato dela ser orientável ou não é dizer que não depende do caminho. Você sempre pode estender para cada componente conexa. É exatamente a mesma coisa que vocês já devem ter visto antes com topologia diferencial, mas aqui a noção de orientabilidade é um pouquinho diferente, mas, como a gente viu, por causa desses isomorfismos daqui, é basicamente a mesma coisa. Tá? Então, mid_x determina mid_y, ou seja, né, as seções daqui, elas estão quando você escolhe um gerador, elas estão em correspondência com os elementos de R. Porque escolher um gerador é a mesma coisa que escolher uma unidade. Então aqui a gente tem um isomorfismo também. Certo? Que vai levar o mi, a função, essa seção que é... A gente pode escrever a gente pode pegar na seção local, para um ponto qualquer, que leva mi em mi_x. Isso aqui é R. Isso aqui está bem definido e independe da escolha de x. Tá? Alguma dúvida? Não, então, em particular, né? Eu acho que o mais importante para a gente lembrar é que se M é orientável sobre Z, né? Se R igual a Z, bom, isso aqui é óbvio, mas eu acho que eu vou falar mais uma vez porque é uma coisa que é importante martelar sempre, que a homologia singular é isomorfa a Z. Tá. E além disso, repara que, né, dado uma escolha de orientação, por causa desse isomorfismo, é igual à escolha de um gerador de HN. É a mesma coisa. Né? Então, a escolha de uma orientação... Bom, aqui já é o final da demonstração. Outra coisa para reparar é que a escolha de uma orientação de M, ou uma R orientação, é equivalente à escolha de um gerador de HN de MR. Então, quando a gente tem uma orientação escolhida, o gerador correspondente ele é chamado de classe fundamental. Tá? Então, o gerador correspondente ele é chamado de classe fundamental e a gente escreve assim. Essa é a classe fundamental. Tá? Esse aqui vai ser um elemento, um gerador daqui. Em termos de homologia simplicial, por exemplo, se o M for triangulável, ou se o M for um complexo CW,
Bom, se o M for triangulável é mais fácil. Se o M for triangulável, essa classe fundamental ela pode ser vista como a soma de todos os simplexos de dimensão da maior dimensão. Então, se você pega todos os n simplexos, você pega a soma deles, e todas as diferenciais, a diferencial vai dar zero, e isso aí vai ser exatamente a classe fundamental. Tá? E é um exercício não muito difícil de ver que é exatamente isso, né? Porque a classe fundamental tem essa propriedade de que avaliado em todo ponto, basicamente vai dar 1. Né? Se você pensar na avaliação, nessa avaliação, né, que leva a classe de homologia na seção. Tá? Então, é basicamente isso, né? A gente lembrar que se você tem uma variedade orientável e fechada e conexa, então a variedade em si está definindo uma classe de homologia. Né? Então essa é a classe fundamental. Tá, então agora a gente vai falar sobre... Vamos tentar demonstrar a dualidade de Poincare hoje. Então, vamos ver qual é o isomorfismo. Lembra que eu falei para vocês que existe um isomorfismo, né? Ah, não, antes disso, deixa eu falar mais alguns corolários. Outro corolário é que... corolário 2. É que se M é uma variedade qualquer, fechada e conexa, então Hn de M com coeficientes em Z2 é igual a 0. Não, desculpa. É igual a Z2. E Hn de M com coeficientes em Z. Bom, a gente viu que isso aqui é igual a Z se M é orientável e é 0 se M não é orientável. Tá? Bom, essa igualdade daqui a gente já mostrou no corolário 1. Essa daqui a gente também mostrou no corolário 1. E a única coisa, né, que eu acho que vale a pena a gente falar é por que essa variedade é não orientável, então a homologia de maior dimensão é 0. Tá? Então isso aqui a gente só precisa falar do caso em que M é não orientável. Então, se M é não orientável, a gente pode, de novo, aplicar esse corolário 0 e a gente vai ter, né, que a homologia de M com coeficientes em Z é isomorfa ao grupo das seções, ao grupo abeliano formado pelas seções de MZ. Agora, a variedade é não orientável, né? Se somente se não existe uma seção disso daqui não nula. Ou não existe uma seção que leva numa unidade, mas que é a mesma coisa que dizer que não existe uma seção não nula. Né? Então isso aqui... porque se você conseguir uma seção, qualquer você sempre pode conseguir uma outra que leve na unidade. Então, isso aqui é 0. Porque lembra que esse espaço daqui, né, ele se fatora em... você tem a seção 0, que é equivalente ao M, e depois você tem cópias de M-til, que são disjuntas. Então, se você tivesse uma seção disso qualquer, ela seria ou a seção 0, ou seria uma seção em algum M-til. E existe uma seção em M-til, se somente se a variedade é orientável. Tá. Quando o R é diferente de Z2, é um pouquinho mais sutil essa questão de se a variedade não é R orientável, o que é o Hn de M com valores em R é um pouquinho mais sutil. Mas eu não vou falar sobre isso. Se vocês quiserem mais detalhes, leiam Hatcher e vejam os detalhes. Tá. E finalmente, o último corolário é que se você pegar uma variedade, se M é uma variedade conexa e não compacta, então a homologia é 0. A homologia em dimensão n é 0. Tá? Bom, como é que você prova isso? Bom, vou falar só por palavras, não é muito difícil de ver. Se você pega uma classe de homologia em Hn de M,
Você quer mostrar que ela tem que ser 0. Então, bom, a gente pode pegar, a classe de homologia ela vai induzir uma seção do fibrado MZ. Né? E o que você pode fazer é o seguinte, você pega a classe de homologia, ela vai ser a classe de algum gerador. Você pega esse gerador, né, que é alguma cadeia, que é uma soma de simplexes singulares com coeficientes. Então, esses simplexes singulares eles têm todas imagens compactas. Então, você pode pegar um conjunto compacto que contém todos esses caras, você pode pegar um conjunto aberto um pouquinho maior, que o fecho ainda é compacto, que contém todos esses simplexos. Então, no complementar disso, você vai ter que essa classe vai ter que ser 0, porque a seção é 0. Então, isso vai implicar que o cara original é 0 pela unicidade. Tá? Então, não é um argumento bem simples, basicamente usando o lema. Tá? Então, eu vou deixar a demonstração como exercício, ou exercício de fazer mesmo, ou exercício de leitura. Mas não é nada demais. Tá. Então, agora vamos falar da dualidade de Poincare. Vamos voltar na dualidade de Poincare. Qual era o enunciado? O primeiro enunciado da dualidade de Poincare é que se M é fechada, conexa e R orientável, de dimensão n, então a késima cohomologia de M com coeficientes em R é isomorfa a n menos késima homologia de M com coeficientes em R. Tá? Bom, eu vou, daqui para frente na aula, eu vou deixar o R implícito, né, por duas razões. Uma, porque eu não quero ficar escrevendo R toda vez. Todas as homologias e cohomologias vão ter coeficientes em R. Mas, a não ser que eu fale alguma coisa, mas sempre que eu falar da dualidade de Poincare, eu vou meio que suprimir o R. Tá? Só para não ficar escrevendo isso toda hora. Então tá, o primeiro passo agora para a gente provar a dualidade de Poincare é a gente definir o mapa que é o candidato ao isomorfismo. Então a gente sabe, né? A gente sabe uma dessas. Por esse estudo que a gente fez, a gente sabe que o H0 é isomorfo ao HN. Né? Porque o H0 de M com coeficientes... Bom, eu falei que não vamos mais botar coeficientes. Vai ter uma hora que eu vou voltar a botar os coeficientes. Então, bom, quando eu voltar a botar, vocês vão ver. Então, a gente sabe que o H0 é o R e a gente sabe que o HM é R também. Então, a gente sabe que aqui existe um isomorfismo. Agora, o que a gente vai ver é que a classe fundamental de M, ou seja, o gerador desse cara daqui, ele pode ser usado justamente para dar um isomorfismo não só para K igual a 0, mas para todo K. E para a gente ver isso, a gente vai precisar usar um outro produto que é muito parecido com CUP, mas é um produto CAP. Tá, então vamos ver o que é esse produto CAP. O produto CAP é uma forma de você usar a homologia e a cohomologia de você. Basicamente, o produto CAP ele vem da seguinte coisa. Se você tem uma classe de homologia em dimensão K e uma classe de cohomologia em dimensão K, então uma come a outra. E você vai gerar um número no grupo de coeficientes. Você pode aplicar uma na outra. A gente viu isso, né? Se você tem uma classe de homologia e uma classe de cohomologia, a gente viu que uma come a outra e isso gera um elemento do grupo. Certo? Você pega um x, um φ, isso aqui vai em φ de x. A ideia do produto CAP é que você pode fazer uma coisa parecida, mesmo que as dimensões não batam. Só que, na verdade, não vai gerar um número, um elemento do grupo, mas isso vai gerar uma outra cocadeia. Não, desculpa, uma outra cadeia. Então, a ideia é que se você pegar uma cadeia de dimensão maior do que a dimensão da cocadeia,
A cocadeia pode comer um pedaço da cadeia e deixar um resto sobrando. Tá, então, como é que a gente define o produto cap? A gente faz a seguinte coisa. Primeiro, vamos definir no espaço de cadeias. Então, a gente tem... Vamos supor que K é maior ou igual a L. Na verdade, isso aqui você pode fazer para qualquer X. Não precisa nem... X pode ser um espaço topológico. Isso aqui ainda funciona sem problema. Em K menos L de X. E, de novo, os coeficientes aqui estão implícitos. Tá. E como é que a gente define isso? Vamos definir nos geradores. Né? Então, isso aqui a gente definimos nos geradores primeiro. Então, o que é um gerador daqui? O gerador daqui é uma cadeia, né? É um simplexo singular. E o gerador daqui, ele é um homomorfismo de CL para R. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou definir sigma cap com phi como sendo o seguinte. Primeiro, eu pego phi e eu como as L primeiras coordenadas, eu como o simplexo gerado pelos L primeiros vértices e deixo os outros fora. Então, isso aqui é phi aplicado a sigma restrito a V0 até VL. E depois eu faço sigma de VL até VK. Tá? Isso aqui vai dar um número que eu multiplico por sigma. Quer dizer, pelo resto do sigma. Né? Então, isso aqui está, digamos, comendo o sigma, o φ está comendo parcialmente o sigma. Tá? Então, isso é muito parecido com o produto cup. E, na verdade, né, se você... uma observação é que, se você escrever esse cara aqui, né, bom. Não, deixa eu primeiro fazer um outro comentário. Né? Isso aqui, a princípio, está definido para as cadeias. A gente pode estender linearmente. Né? Então, isso aqui vai estar definido. Bom, está definido primeiro para os geradores, então vai estar definido para as cadeias e para as cocadeias. E a gente quer passar para a homologia. Para passar para a homologia, a gente tem que mostrar que isso aqui se comporta bem com relação a diferencial e ao bordo e o cobordo. Então, a gente pode fazer a seguinte conta, né, que eu não vou fazer de novo, porque é uma conta muito parecida com as contas que eu já fiz antes. Mas o que acontece quando você pega o bordo de sigma cap? Isso aqui, você tem uma espécie de regra de Leibniz. Tá? O sinal é um pouquinho chato, o sinal é assim, é menos 1 elevado a L vezes o bordo de sigma cap com φ menos sigma cap, o cobordo de φ. Isso aqui é só uma conta simples. Tá. Eu acho que o menos 1 elevado a L não é surpreendente, né? Quando você pega o bordo vai aparecer primeiro aqui. Então vai entrar o sinal afetado por L. E não importa, na verdade, o sinal. O que importa é que você tem uma regra de Leibniz com mais ou menos nos dois lados. Então, isso é o suficiente para dizer que o produto cap induz um produto em homologia e cohomologia. Então, ele vai induzir um produto que leva esse cara em K menos L de X. Tá. E a propriedade que vocês podem verificar, que é interessante, é que o produto cap ele é uma espécie de dual do produto cup. No seguinte sentido, né? Se eu olho para essa associação aqui de HK com HK, digamos que eu chamo isso aqui de X associado com φ. É um pairing, né? É um pareamento. A propriedade é que, se eu fizer sigma e depois associar com φ cup psi, isso aqui é igual a sigma cap φ
e depois associado com psi. Tá? Isso aqui eu acho que isso aqui já vale, na verdade, no nível de cadeia, né? Então eu só deixei para falar aqui por causa dessa notação, que essa notação não é muito comum no nível de cadeia, mas isso aqui já vale no nível de cadeia, né? Se você reparar, quando você faz essa conta daqui, isso aqui é a mesma coisa que o sigma, que o φ aplicado em sigma cap com φ. Quando você escreve a relação dessa forma, você não vê muito a dualidade, ela está meio escondida. Quer dizer, não é tão fácil de você ver, mas quando você escreve esse pairing, né, esse pareamento aqui, fica bem claro, né, que você está passando o φ para o lado de cá. Tá? Então, esse é o produto cap. Então, agora eu posso definir o mapa que vai dar o isomorfismo da dualidade de Poincaré, que é o seguinte. A gente pega, considere, vamos voltar para o caso em que M é R orientável, conexa e fechada, variedade, né, de dimensão N. Então, a gente pode definir a seguinte função, que vai de HK de M em Hn menos K de M, que leva uma classe de cohomologia. Como é que eu faço agora para reduzir, eu quero de uma classe de cohomologia, gerar uma classe de homologia em dimensão N menos K? A primeira coisa que a gente sabe é que existe uma classe de homologia em Hn canônica, que é a classe fundamental. Então, o que eu posso fazer é eu posso pegar a classe fundamental e fazer um cap com φ. Ou seja, eu uso φ para comer o primeiro pedaço, digamos, da classe. Não é exatamente o primeiro pedaço, porque isso aqui é uma coisa... Uma vez que você passa para a homologia, é muito mais complicado, mas a ideia principal é essa. Você produz uma classe de homologia em dimensão N menos K. Tá? Então, a gente vai mostrar o teorema é que essa aplicação é um isomorfismo. Tá? Bom, a demonstração vai ser um pouco parecida com a demonstração do lema da aula passada, ou seja, a gente vai mostrar por uma espécie de indução, né, onde a gente vai pegando conjuntos abertos e a gente no final vai mostrar só para um convexo, uma bolinha de Rn, e a gente vai ter que usar algum tipo de indução para chegar na variedade toda. Só que para fazer isso, né, como a gente vai ter que ir para Rn, e o Rn não é compacto, a gente vai precisar dizer do que a gente está falando. Na verdade, a gente vai ter que mudar um pouco, vai ter que generalizar um pouco isso aqui antes de provar. E para tal, a gente vai falar sobre cohomologia com suporte compacto, que é uma coisa que vai fazer esse teorema da dualidade de Poincaré fazer sentido mesmo no caso onde M não é compacta. Tá, então vamos falar sobre cohomologia com suporte compacto. Bom, a ideia da cohomologia com suporte compacto é simples. É a seguinte, a gente define o CI. E agora eu vou colocar um grupo abeliano qualquer, só para a gente ver. Isso aqui está definido com mais generalidade do que a gente precisa para a dualidade de Poincaré, né? Se você escolher, se você pegar um espaço topológico, e G é um grupo abeliano, a gente pode definir a cohomologia com suporte compacto, com valores em G. Agora eu vou voltar a escrever o grupo G, temporariamente. Isso aqui é o conjunto das cadeias, tal que existe um compacto onde para todos os simplexos que
tem imagem nesse compacto, o φ é 0. Não, desculpa, para todos os simplexos cuja imagem não está contida cuja imagem está contida no complementar desse compacto, o φ é 0. Ou seja, tal que se sigma é um simplexo onde a imagem de sigma está contida em x menos k, então φ de sigma é 0. Então, se você pega um simplexo no complementar desse compacto, então φ desse simplexo é 0. Tá? Uma coisa parecida, mas que seria um pouco mais complicado, é você falar que existe um compacto tal que se a imagem de sigma não está contida no compacto, então φ de sigma é 0. Mas isso aí não vai funcionar. O que funciona é isso daqui, é um pouquinho mais fraco. É você dizer que se o sigma é um simplexo no complementar, então ele vai para 0. E repare que isso daqui, na verdade, é isomorfo. Existe uma identificação canônica com as cadeias relativas de x relativo a x menos k. Isso aqui, por definição, são exatamente as cadeias em x que se anulam em x menos k. Desculpa, as cocadeias em x que se anulam nas cadeias de x menos k. Sim. Sim, claro. Né? Existe um K. Não, desculpa. O que eu quero dizer é o seguinte. Exatamente. É união sobre todos os compactos. Sim. Beleza? Tá claro? Essa condição, né, o que eu quis dizer é que essa condição é equivalente a você estar contido nesse complexo de cocadeias. Tá? A outra coisa que você pode observar, que não é difícil, é que se φ é uma cocadeia compacta, então o cobordo de φ também é uma cocadeia compacta. Né? N mais um compacto. Tá? Porque, bom, é praticamente trivial quando você escreve a condição. Se você pega uma cadeia de dimensão I mais 1, cuja imagem está contida no complementar de K, então quando você avalia o cobordo de φ nela, isso aqui é a mesma coisa que φ avaliado no bordo dela, e o bordo dela está contido no mesmo lugar onde ela está contida. Pode estar contida num lugar menor, mas está pelo menos contida aqui no x menos k. Tá? Então essa condição é trivial, o que implica, né, que a gente tem uma cohomologia bem definida, que o cobordo ele se reduz para esse complexo, então a gente vai ter uma chamada cohomologia com suporte compacto. Repara que essa propriedade aqui é o que não funciona no caso da outra definição alternativa. Né? Se você pegar, eu quero as cadeias que se anulam para todo simplexo que não está contido no K, isso aqui não vai funcionar, essa implicação aqui não vai funcionar. Ela só funciona ela funciona nesse caso, que você assume que a cocadeia zera todos os simplexos que estão contidos no complementar, não que não estão contidos no K. Tá bom? É um detalhe mínimo, mas é só um comentário importante. Tá, mas então essa é a definição. Agora, né, o que eu quero explicar é o seguinte: como é que a gente relaciona esse grupo de cohomologia com suporte compacto com a homologia que vem desses complexos relativos? Porque a gente já falou bastante de cohomologia de cohomologia singular, relativa, etc. E como a gente relaciona esses caras? Né? Esse cara daqui tem também, claro, tem uma homologia relativa. Será que essa homologia daqui, como é que essa homologia aqui se relaciona com essas homologias relativas? Tá? E aqui a gente vai falar sobre uma ideia que eu não sei se é nova para vocês, que é a ideia de limite direto.
quando você tem um conjunto. Porque o que acontece, né, é que você poderia pensar na união, né? Talvez uma ideia é pensar na união. Por que a união funciona ali? A união ali funciona porque se K está contido em L, então não é difícil de ver que CI de x, x menos K está contido em CI de x, x menos L. Né? Isso aqui são as cocadeias que se anulam no complementar de K, e aqui são as cocadeias que se anulam no complementar de L. Então existe uma inclusão natural. E isso faz com que a união faça sentido, né? Essa união aqui faz sentido. E essa união é exatamente o que a gente definiu como o conjunto das cadeias com suporte compacto. Das cocadeias com suporte compacto. O problema é que quando você passa para a homologia, você não vai ter, em geral, uma inclusão. O que acontece com uma inclusão de complexos quando você passa para a homologia? Bom, uma inclusão de complexos, ela em geral, né, a única coisa que você sabe é que ela vai gerar um mapa. Porque quando você passa para a homologia, você sabe que, bom, a inclusão de complexos, ela é, claro, um mapa de cadeias, então ela vai gerar um mapa na homologia. X menos K. Mas você não sabe se esse mapa aqui ele é uma inclusão ou não. A princípio não é uma inclusão. Pode até... pode ser alguma coisa complicada, pode ter núcleo, pode ter conúcleo. Bom, conúcleo não tem problema, a princípio, para ser inclusão, mas ele pode ter núcleo. Tá? Então a gente tem que obter alguma coisa que seja parecida com essa união, mas que funcione bem para esses mapas. E agora a gente vai ter que falar um pouquinho de teoria de categorias, um pouco mas bem básico, né, que é o chamado limite direto. Tá? Então, vamos começar falando sobre... Então, agora a gente vai fazer uma pausa, um pouco de topologia, falar um pouquinho de álgebra. Eu acho que vocês talvez já tenham... Vocês já viram isso antes, o limite direto? Você já viu? Tá. Então, bom, vamos começar, né? Um conjunto, eu vou chamar de um conjunto direcionado. É um conjunto de índices, é um conjunto A, parcialmente ordenado, ou seja, né, você tem uma ordem parcial, alguns elementos são menores ou iguais que outros, existe se A é menor que B e B é menor que C, então A é menor que C, e se A é menor que B e B é menor que A, então A é igual a B. Então, um conjunto parcialmente ordenado, tal que toda vez que você pega dois elementos de A, existe um elemento que é maior do que A e que é maior do que B. Tal que A é menor ou igual a gama e beta é menor ou igual a gama. Então, assim, você pode ter caras que não se falam, não se comunicam, mas para cada dois deles vai ter que existir alguém que se comunica com os dois, que é maior ou igual que os dois. Isso é um conjunto parcialmente ordenado. Tá? Um exemplo... Desculpa, um conjunto direcionado. Um exemplo para vocês terem em mente, né, que é o que a gente está fazendo aqui, é o conjunto dos compactos de um subespaço topológico. E onde essa relação essa ordem é dada pela inclusão. Isso aqui, né, essa propriedade ela é válida porque se você tem dois compactos, você pode pegar a união deles. E a união deles vai satisfazer essa propriedade. Então, esse aqui é o exemplo para a gente ficar na cabeça. Então, dado um conjunto direcionado, a gente pode definir um sistema direcionado. Um sistema direcionado é um conjunto de grupos abelianos que é indexado por um conjunto por um conjunto direcionado. Então, um sistema direcionado é um par onde eu tenho um conjunto de grupos abelianos
e eu tenho homomorfismos entre eles. Onde um homomorfismo existe um único homomorfismo sempre que o alfa é menor ou igual a beta. Então tá o quê? Se alfa é menor ou igual a beta, então existe um único F alfa beta que vai de GA para G beta, um homomorfismo dos grupos. Tá, então eu tenho que falar que esses caras aqui são grupos abelianos. E esses caras daqui são homomorfismos. Então, sempre que alfa é menor ou igual a beta, vai existir um mapa que vai de G alfa em G beta. A outra propriedade é que o F de alfa alfa é igual à identidade de G alfa. E a terceira propriedade é a composição, né? Que se alfa é menor ou igual a beta, menor ou igual a gama, então o F alfa gama é igual ao F alfa beta. Bom, deixa eu escrever assim. Então, G alfa, G beta, G gama. E aqui a gente tem o F alfa beta, o F beta gama e o F alfa gama. Então, esse diagrama comuta. Tá? Então, essas são as propriedades para um sistema direcionado. E a questão do sistema direcionado é que, dado um sistema direcionado, você pode definir o limite dele, que é o chamado limite direto. Que é basicamente a ideia que a gente está querendo fazer ali, né? Bom, você tem um bando de grupo abeliano com setas, e você sabe que tem essa propriedade de direcionamento, então você está basicamente tentando pegar o limite quando o índice vai para infinito. Essa é a ideia do limite direto. Tá? Então, a gente define, né, dado um sistema direcionado, e muitas vezes você pode deixar os mapas, os homomorfismos implícitos, né? Então, dado um sistema direcionado, a gente pode definir o limite direto desses caras, que ele é denotado assim. Isso daqui, como é que você define? A ideia é que se você tem um cara, um elemento aqui, depois você tem uma imagem dele, você quer quocientar esses caras. Isso quer dizer que um elemento de um G alfa e a imagem dele lá na frente vai ser a mesma coisa. Tá? Então, uma das formas de fazer isso é a seguinte: você pega a união disjunta de todos os G alfas e você quocienta pela relação que diz, bom, se eu tenho dois caras que são levados no mesmo, então eles são iguais. Então, se eu tenho, digamos, um A em G alfa e um B em G beta, então A é equivalente a B se existe um gama tal que F alfa gama de A é igual a F beta gama de B. Essa talvez seja a forma mais simples de definir. Uma outra forma de definir é você pode pegar a soma direta de todos os G alfas e quocientar por essas relações que eu falei, né? Você quocienta pela relação que você leva a imagem, em que a imagem menos o original é zero, né? Então, essa definição aqui ela é equivalente a você pegar a soma direta dos G alfas quocientados pela relação dada por A é equivalente a F alfa gama de A. Ou você pode pensar, né, isso aqui quocientado pelo ideal gerado por esses caras. Tá. A diferença é que aqui você tem, quando você pega a soma direta, você já tem uma estrutura de grupo abeliano direto aqui, e aqui, a princípio, você não tem. Então, você vai ter que definir uma estrutura de grupo abeliano. Mas não é difícil você definir uma estrutura de grupo abeliano, que dados dois caras quaisquer, o que você faz, né, você primeiro olha para um grupo onde os dois são levados, e aí lá você tem a aplicação. E você tem que mostrar que isso não depende de qual você escolhe. Se você pega um mais para frente, vai dar a mesma coisa, a menos dessa relação de equivalência. Então, tem várias propriedadezinhas para se verificar, mas
Não tem muito... Não é muito difícil de ver que isso funciona. Agora, vamos voltar num exemplo, né? A gente pode pensar no conjunto dos compactos de X como sendo um sistema direcionado, onde os homomorfismos são as inclusões. Né? Então, a gente pode pensar... desculpa, eu acho que isso não faz tanto sentido porque eu falei que sistemas direcionados são grupos abelianos. Mas você pode pensar, por exemplo, em funções. Um exemplo, se você pensar, sei lá, em funções contínuas em K, o sistema de todas as funções contínuas em K, e indexado pelo conjunto dos índices. Aliás, deixa eu não falar sobre isso. Esquece. Deixa eu não fazer uma coisa sem preparar, porque melhor não. O que acontece, né, é que a gente pode olhar qual o sistema direcionado que nos interessa. É esse daqui. Repara que, se você considerar o conjunto dessas homologias, dessas cohomologias localizadas, eu vou chamar esse cara daqui de cohomologia. Aliás, antes de eu fazer isso, deixa eu dar um exemplo, que é o seguinte exemplo. Suponha que eu tenho X, eu escrevo ele como uma união de X alfas, onde A é um conjunto direcionado. Eu acho que esse é o exemplo que eu queria dar. Tá? Então, pela inclusão, a gente vai ter um novo sistema... Tá, a gente vai ter a inclusão. Na verdade, dá para falar de sistemas direcionados também quando a categoria não é de grupos abelianos. Eu me restringi à categoria de grupos abelianos. Acho que o que eu queria dizer é que, se você fala da mesma coisa, só que em outra categoria, por exemplo, na categoria de espaços topológicos, e você considera os compactos e as inclusões, então o limite direto vai ser o conjunto inteiro. É isso que eu queria dizer. Mas, bom, não vou falar sobre isso. Se a gente pegar uma inclusão, a inclusão ela vai gerar um homomorfismo em homologia. Então, isso aqui vai gerar um homomorfismo daqui para cá, com coeficientes em G, por exemplo. E agora, né, quando a gente tem homomorfismos daqui para cá, a gente pode pegar o limite direto aqui. Então, isso aqui, a gente pode pegar o limite. Esses caras daqui formam um sistema direcionado. Né? Sempre que você tem um alfa menor ou igual a b, você vai ter uma inclusão de x alfa em x beta, então você vai ter um mapa nas homologias. Então, você vai ter um limite direto desses caras. E é um exercício bem fácil de ver que isso não depende da classe de equivalência, então você vai ter um mapa daqui para cá. Então agora a gente vai mostrar que esse mapa ele é um isomorfismo se essa cobertura for uma cobertura suficientemente boa. A condição que você precisa dessa cobertura é que todo compacto está contido em algum XA. Então, suponha que todo compacto X de X pertence... Não, está contido. Bom, deixa eu escrever assim. Suponha que para todo compacto de X existe um alfa tal que K está contido em X alfa. Então, a gente tem essa propriedade. Então, esse homomorfismo é um isomorfismo. Então, o limite direto das homologias
é isomorfo à homologia do X. Tá. Então, isso daqui, né, essa proposição não vai ser difícil de mostrar, mas isso aqui está dando para a gente a ideia de que esse tipo de limite direto se comporta bem com relação à homologia. Então, se a gente quer calcular a homologia de um espaço, a gente pode, digamos, escrever o espaço como uma união de coisas menores. Isso aqui está dizendo que o limite comuta, de uma certa forma, com a homologia. Porque uma coisa que é clara aqui, que eu não escrevi aqui, é que no conjunto, nos complexos de cadeia, esse limite daqui, ele é o complexo de cadeia inteiro. Deixa eu escrever. Uma coisa que praticamente segue da definição é que o limite do complexo de cadeia é igual ao complexo de cadeia do limite. Né? Então, isso daqui está dizendo basicamente que o limite direto comuta com você pegar a homologia. Isso é uma propriedade de álgebra homológica. Tá, então vamos demonstrar isso daqui. Eu acho que vai ficar claro também essa segunda propriedade. Essa segunda propriedade ela é clara porque, na verdade, você tem uma inclusão dos complexos. Quando o x-alfa está contido em x-beta, o espaço das cadeias em x-alfa está contido nas cadeias em x-beta. Então, o limite direto, quando os mapas são inclusões, é simplesmente a união. Tá, isso é um outro detalhe que eu não falei, mas que se você está pegando um sistema direcionado, onde os mapas são inclusões, todo mundo está contido no mesmo espaço, os mapas são inclusões, então o limite direto é a união. Tá, então isso aqui é trivial a partir dessa observação, porque isso daqui é a união dos secais para alfa em A. Que é exatamente isso. Tá. Mas, bom, vamos mostrar então essa proposição. Vamos mostrar primeiro que ela é sobrejetiva e depois que ela é injetiva. Então, vamos considerar alguém aqui e vamos mostrar que tem que vir de alguém no limite direto. Então, sobrejetiva, a gente vai considerar uma classe de homologia. Então, da mesma forma que eu expliquei antes, você pode escrever ela como tem um gerador, né? Então ela é a soma de nj sigma j, uma soma finita de simplexos singulares. Tá? Onde o sigma j é um simplexo singular. Então, quando você pega a união das imagens dos sigma j, como é um número finito de simplexos, e cada simplexo a imagem de um simplexo é um compacto, então isso aqui tem que estar contido num compacto. E a gente supôs que todo compacto está contido em algum x-alfa. Então essa cadeia daqui, né, isso aqui define uma cadeia em x-alfa. E o que acontece? Se você pegar não é difícil também ver que a diferencial desse cara, né, ele é fechado. Então a diferencial dele, ela também vai estar, os simplexos envolvidos na diferencial também vão estar contidos no mesmo K. Então, isso aqui não só é uma cadeia, como é uma cadeia fechada no x-alfa. Então isso aqui implica que esse cara daqui também define uma classe de homologia em x-alfa. E agora uma observação de definição basicamente vê que, através da definição do limite direto, esse cara daqui é elevado nesse cara daqui. Né? Porque, bom, é claro que esse cara daqui, bom, vai definir um cara aqui, e, bom, é só você olhar a relação de equivalência, mas não tem nenhum mistério, aqui é uma álgebra simples. E a injetividade é muito parecida. A injetividade pega uma classe de homologia que seja zero.
Isso quer dizer, né, que a sua classe, que a sua cadeia, ela é uma soma de MJ D, bom, é D de alguma coisa, D de, sei lá, MK, D de MK. Onde MK agora são simplexos, não K, L. Onde ML agora são simplexos de dimensão 1 maior. Aí, fazendo basicamente o mesmo argumento, você começa com todos esses simplexos ML, a imagem deles todos vai estar contida em algum compacto. Então, essa igualdade aqui ela vai valer num HK de algum x-alfa. O que implica, né, que esse cara daqui, em classe de homologia, ele vai ser a classe de homologia 0 em algum x-alfa para um alfa suficientemente grande. Então, ele vai ter que ser 0 no limite direto. Então, é basicamente essa a demonstração. Aqui não tem nada de muito profundo, não. É só vocês seguirem a definição passo a passo. Tá. Bom, vamos fazer a pausa agora. A gente volta daqui a 5 minutos. Bom, a gente acabou de ver, né, que o limite direto comuta com a homologia, nesses casos. O primeiro exemplo. Agora vamos falar no caso que a gente está mais interessado ainda, né, que é a cohomologia singular local. Então, se a gente pega um conjunto compacto, porque a gente o objetivo é calcular a homologia com suporte compacto. Então a gente viu, né, que a gente vai definir o CI de x menos k como a cohomologia local. Eu vou escrever assim. Né? E a gente viu, né, que o complexo o cocomplexo da cohomologia com suporte compacto é a união desses caras. Tá. Agora, não é difícil de ver, né, que esses caras aqui eles são também um sistema direcionado. Isso daqui nada mais é do que o limite desse sistema direcionado. Então, a primeira observação é que esses caras daqui, com a inclusão, eles formam... Vou escrever assim. Isso aqui é um sistema direcionado. E não tem nenhuma dificuldade de ver que o limite direto disso aqui é exatamente a união, que é o que eu falei, né? Quando um sistema direcionado. Quando o homomorfismo é inclusão, então o limite direto é a união. Então aqui não tem nada de interessante. O interessante é que quando você passar para a homologia, as inclusões viram homomorfismos mais interessantes. E você continua tendo um limite direto. Então, quando a gente passa para a homologia, ou para a cohomologia, a gente vai ter os seguintes mapas. Né? Se K está contido em L, então vai existir um mapa da cohomologia restrita a K, com coeficientes em G, para a cohomologia restrita a L, com coeficientes em G. Então, esses mapas daqui, né, você vê que vai na mesma direção. Isso aqui acontece, né, porque, repara que o x menos k, ele contém o x menos L. Então, o mapa da cohomologia vai na direção contrária. Então, a gente tem esse mapa assim. Tá? Então, esses caras aqui vão formar um sistema direcionado também e tem um limite direto, como tal. Então, a gente pode considerar o limite direto dessas cohomologias localizadas. Às vezes, se coloca, né, um K aqui embaixo para dizer que você está tomando o limite direto com relação a
o K, que é o elemento do conjunto direcionado. Né? E o que acontece é o seguinte, um exercício que basicamente é muito parecido com essa proposição é ver que esse limite direto é exatamente a homologia desse complexo. Né? Que, em outras palavras, é a homologia comuta. Porque aqui a gente tem um limite direto aqui. A homologia desse limite direto é o limite direto da homologia. Ou seja, isso aqui é um exercício. É que esse limite é isomorfo à homologia com suporte compacto. Que é a mesma coisa que... Bom, isso aqui é a homologia, né, que a gente chama de cohomologia, mas do limite direto de CI de xk com coeficientes em G. Tá, então a gente tem que verificar que tem uma condição parecida, né, dessa condição de estar contido em compacto, mas é uma coisa... De novo, é um detalhe, não quero ficar perdendo muito tempo com esse detalhe, mas o importante, né, é a gente saber que a cohomologia, a gente lembrar que a cohomologia com suporte compacto, ela pode ser calculada como um limite direto da cohomologia restrita a compactos. Então, com essa observação, a gente pode, por exemplo, calcular a cohomologia de Rn com suporte compacto. Então, isso aqui, né, por definição, ou por esse exercício, é igual, ou isomorfo, ao limite direto da cohomologia de Hn restrito a K, com suporte em K. Eu vou colocar assim. Agora, uma coisa interessante também aqui da teoria de sistemas direcionados é que a gente pode considerar um subsistema direcionado, que é só considerar as bolas, por exemplo, as bolas de raio R, para todo raio. As bolas compactas. Tá? E esse sistema vai ser um subsistema direcionado, mas ele vai ter o mesmo limite. Porque todo compacto está contido numa bola. Então isso aqui é, de novo, uma observação que isso daqui também é a mesma coisa que o limite quando eu me restringo só a bolas. Tá? Isso é porque, basicamente, né, como eu falei, todo compacto está contido numa bola. Então, esse subsistema direcionado, ele gera o mesmo grupo. O limite direto é o mesmo. É porque você pode mostrar usando essa propriedade daqui. Então, agora, é só calcular esse limite direto. E o que acontece, né, é que, na verdade, esse cara daqui, se o R é menor do que S, digamos, então, se R1 é menor do que R2, então a gente tem o nosso homomorfismo, né, que é R2. Isso daqui é o mapa induzido pela inclusão no complexo de cocadeias. Tá? Então, a gente tem uma inclusão no complexo, então isso induz esse mapa, que é o mapa através do qual a gente está pegando um limite direto. Só que esse mapa daqui, o que é? Né? Quando você pega Rn, a cohomologia de Rn relativa a Rn menos a bola, isso aqui é a mesma coisa que... deixa eu botar um K aqui. Não, vou deixar assim. Isso aqui é a mesma coisa que o mapa que vai dar cohomologia reduzida de Sn-1 para o mapa que vai dar cohomologia reduzida de Sn-1. E esse mapa é um isomorfismo. Se eu pego o Rn relativo a Rn menos uma esfera, uma bola pequena ou uma bola grande, tanto faz. Esse mapa vai ser um isomorfismo, que eu posso pegar, posso retrair as duas para uma esfera muito grande. Tá, então aqui por excisão e por contração. Tá, então isso aqui vai ser um isomorfismo.
Então, né, se todos esses mapas são isomorfismos, então o limite direto ele é qualquer um deles. Então, a conclusão é que o limite direto vai ser igual Bn vai ser isomorfo a qualquer um deles. Vai ser isomorfo a, sei lá, o Hn de B1, que é a mesma coisa que a cohomologia reduzida de Sn-1. Coeficientes em G. Ou seja, a cohomologia com suporte compacto a cohomologia HK com suporte compacto de Rn com coeficientes em um grupo, ela vai ser G se K é igual a N e 0 se não. Tá. E repara que se o espaço topológico for compacto, então a cohomologia com suporte compacto é igual à cohomologia singular. Ou seja, em particular, a cohomologia com suporte compacto de um ponto, ela é o quê? Um ponto é compacto, então isso aqui é G se K é igual a 0 e 0 se não. Então a primeira coisa que a gente está vendo aqui, né, que é muito interessante, é que a cohomologia com suporte compacto ela não é um invariante de homotopia anymore. Não é mais um invariante homotópico. Porque o Rn é contrátil e não tem a mesma cohomologia com suporte compacto do ponto. Tá, então, a cohomologia com suporte compacto não é um invariante homotópico. E o problema é que, se você tiver um mapa de x para y, você não necessariamente vai ter um mapa induzido na cohomologia. Isso aqui é um detalhe importante, é que se você tem um mapa de x para y, então, em geral, não existe um mapa, um homomorfismo induzido na homologia com suporte compacto de y para a homologia com suporte compacto de x. Esse mapa, em geral, não existe, mas a não ser que a f seja própria. Então, se f for uma função própria, aí sim. A não ser que f seja própria. Bom, é claro que a função que leva Rn num ponto não é própria. Então, essa é uma das razões que as cohomologias com suporte compacto são diferentes. Tá? Alguma pergunta? Bom, agora vamos voltar na dualidade Poincare. Então agora a gente vai voltar para o caso de que eu vou parar de escrever R de novo. A gente vai voltar no caso em que M é uma variedade orientável. Suponha que M é uma variedade orientável, R orientável, e possivelmente não compacta. Ah, eu esqueci de fazer um comentário. Deixa eu fazer aqui antes de continuar. Que é... Não, deixa eu fazer. Eu vou fazer aqui. Tá. É o seguinte. Não, eu faço mais pra frente. A gente pega uma variedade orientável e não necessariamente compacta. Então, a gente vai conseguir definir um mapa que eu vou chamar de DM, que vai dar cohomologia com suporte compacto em H n-k de M. E esse mapa vai ser um isomorfismo.
Essa aqui é a dualidade de Poincare, é isso que a gente vai mostrar. A gente pode definir um mapa assim e que ele é um isomorfismo. Tá? Ou seja, a gente generalizou um pouco, né, o caso em que M é não compacto, você continua podendo mostrar esse isomorfismo. Mas agora é cohomologia com suporte compacto. Tá. E repara que isso faz sentido, por exemplo, nesse caso, né? Porque a gente tem um Rn, e a homologia de Rn é zero, é G para zero, é R, né, para zero, e zero no resto. E a cohomologia com suporte compacto, ela é não diferente de zero, ela é o anel R para N e zero no resto. Então esse enunciado é compatível com a cohomologia com suporte compacto de Rn. Certo? Tá, então vamos ver como é que a gente define esse mapa daqui. A gente definiu um mapa parecido. Bom, em primeiro lugar, a gente pode ver o seguinte, né? Se M é orientável, o lema da aula passada, ele diz que existe, a gente escolhe uma orientação, então existe uma única classe Mi K, que eu vou chamar de, se K é um compacto, existe uma única classe MK na homologia de M localizada para K, localizada em K. Com a propriedade de que, para cada ponto de K, isso aqui se restringe à orientação. Tá? Então, existe uma única classe dessa forma. Então, agora a gente pode fazer a seguinte coisa. A gente pode considerar um pareamento, que é um cap, né, que vai dar homologia com a cohomologia agora com ficção no K, né, localizado em K. E um exercício simples da definição é ver que isso daqui, na verdade, vai ser levado pelo cap product na homologia singular de M. E você não vai ter uma... Você vai matar, basicamente, o que acontece no bordo, na parte relativa. Tá? Então, esse cara daqui, ele toma valores no M todo, não só no M relativo. Tá? E agora, a gente vai precisar de uma propriedade desse produto cap, que é a naturalidade dele. Então, o que acontece, né, é que se você tiver a naturalidade do produto cap, é o seguinte: se você tem uma função que vai de x para y, e você olha para o produto cap em x, e você olha para o produto cap em y. Então, a naturalidade significa que, basicamente, o produto cap aqui, ele vai no produto cap aqui usando o F estrela em cima ou embaixo, dependendo de onde você está. Se você tiver um produto cup, por exemplo, ou no produto cup, você tem como dizer, bom, se você fizer o F estrela em todos eles, isso aqui vai... no produto cup, por exemplo, você tem a propriedade de que F estrela de alfa cup beta é igual a F estrela de alfa cup F estrela de beta. Essa é a propriedade da naturalidade, simples de enunciar e simples de demonstrar. Nesse caso é um pouquinho mais complicado, porque o F estrela embaixo, ele vem daqui para cá, e o F estrela em cima, ele vem daqui para cá. E esse cara daqui vai daqui para cá, esse cara daqui vai daqui para baixo. A propriedade de naturalidade é que esse diagrama comuta. Ou seja, né, você pode escrever isso aqui como uma fórmula, que o F estrela de alfa cup com F estrela de φ é igual ao F estrela de alfa cap com φ.
É isso. Essa é a relação. Exatamente o que faz sentido, né? São os elementos que fazem sentido de se misturar, se misturam. Se você pega um cara aqui com a imagem de um cara aqui e olha no que ele vai, é a mesma coisa que você pegar a imagem desse e ver de onde esse veio. Tá? Então essa propriedade... E essa propriedade ela é provada trivialmente, é só você escrever as equações. Tá, então, com isso, com essa propriedade, a gente pode olhar para o seguinte diagrama. Né? A gente tem, se você tiver K contido em L, dois compactos, então a gente vai ter também, né, uma homologia localizada em K e localizada em L. E, bom, a gente tem um cup daqui para lá também. Então a ideia, né, é que, bom, dado essa classe fundamental na homologia localizada, você pode usar essa classe fundamental para definir um mapa que vai daqui, da homologia localizada, para a homologia n-k. E aí você quer pegar o limite direto. Então essa aqui é a ideia, né? Que a gente vai definir um mapa que vai daqui para cá, que vai da cohomologia localizada para Hn-K e que leva um φ em mi k cap φ. Só que a gente tem que olhar para esse diagrama, né? Porque depois a gente vai pegar o limite direto desses caras. E o limite direto desses caras é a cohomologia com suporte compacto. Tá, então, vamos ver como é que isso aqui diz, né, pra gente. Isso aqui diz que, bom, a gente vai ter um mapa que vai daqui para cá, que é o mapa induzido, que eu vou chamar de I estrela, em cima. A gente tem uma inclusão do complexo de cocadeias para o complexo de cocadeias. Então, isso aqui vai induzir um mapa em homologia, que eu vou chamar de I estrela em cima, porque é em homologia. E a gente tem um outro mapa daqui para cá, que eu vou chamar de I com estrela embaixo, que é o mapa que vai na outra direção. Então, pela naturalidade do produto cap, a gente vai ter a seguinte relação, né? E aqui a gente tem a identidade. A gente tem que I estrela de... Bom, se eu pego o mi L, eu vou ter I estrela de mi L, e eu faço um cup com φ, isso aqui é igual a mi k cup com I estrela de φ. Não. Tá certo. Essa é a relação que a gente tem. Tá? Porque aqui a gente tem a identidade. Agora, o último ponto que a gente tem que reparar é o seguinte. É o que o I estrela de mi L é igual ao mi k. Isso é pela unicidade. A gente mostrou que essa classe fundamental ela é única, ela só depende do k. Então, se você pega um L maior do que o k, você pega a classe fundamental do L, ela tem que se restringir para a classe fundamental do k. Porque a gente sabe que para todo ponto, quando você se restringe a qualquer ponto do interior, aquilo tem que dar orientação. Então, esse cara daqui, ele tem que ser igual a mi k. O que isso está dizendo para a gente? Está dizendo para a gente que se você pegar o mi k e fizer o cup com o φ, isso aqui é a mesma coisa que o mi k fazendo o cup com o I estrela de φ. Não, desculpa. Tá certo isso? Não. I estrela de mi k. I estrela... Deixa eu escrever essa relação de novo. Acho que eu me confundi. I estrela de mi L cap com φ é igual a alguma coisa que é a mesma coisa que
o Mi L cap com I estrela de φ. Agora sim. Desculpa. Então, esse cara daqui, né, ele é nada mais, nada menos do que o Mi K. Ou seja, o Mi K, quando eu faço o cap com um φ, é a mesma coisa que o Mi L quando eu faço cap com uma estrela de φ. O que quer dizer o seguinte, né? Se eu pego um cara daqui e eu faço cap com a classe fundamental de K, e depois eu aplico esse mapa daqui, né, o I estrela, e faço cap com a classe fundamental da coisa correspondente, isso aqui é igual no final. Ou seja, essa aplicação daqui, ela vai induzir uma aplicação no limite direto. Né, isso aqui, essa propriedade daqui é o que diz que, quando eu pego o limite direto desse cara, eu vou ter de fato um mapa daqui para cá. Então, isso aqui está dizendo para a gente que aquele mapa dali está induzindo um mapa que eu vou chamar de DM, que vai do limite direto da cohomologia K localizada para Hn-K de M. Isso daqui nada mais é do que a cohomologia com suporte compacto. Tá? Então a gente tem primeiro que existe esse mapa. E o teorema é que esse mapa é um isomorfismo. Tá? E repara que, bom, esse mapa, no caso em que M é compacto, para começar, isso aí vai dar a dualidade de Poincare mais conhecida, porque a cohomologia com suporte compacto é a cohomologia singular, se o conjunto é compacto. Tá? Então a gente precisa mostrar o teorema, que é a dualidade de Poincare, é que o DM é um isomorfismo. Então vamos demonstrar esse teorema para terminar a aula de hoje. Bom, a gente vai demonstrar o teorema basicamente como a gente fez o lema na aula passada, por indução. Uma espécie de indução, né? Usando esses limites diretos e essas sequências. Então, para começar, eu vou falar um lema que eu não vou demonstrar. Quer dizer, eu vou só dar uma ideia muito básica da demonstração, mas que é basicamente o equivalente da sequência de Maier-Vietoris. É uma espécie de diagrama de sequência de Maier-Vietoris. Que é o seguinte. Na aula passada a gente usou a sequência de Maier-Vietoris, mas era a sequência normal, então era fácil, mas agora é um pouquinho complicado, porque a gente vai ter duas sequências de Maier-Vietoris, uma para cohomologia e uma para homologia, elas têm que meio que elas têm que conversar. Então, a gente vai ter a seguinte coisa, né? Suponha que M é a união de dois abertos, U e V abertos. Então, existe uma sequência existe um diagrama comutativo, um diagrama que comuta. Bom, tem um detalhe técnico, que é o diagrama, tem um lugar ali que ele não necessariamente comuta, ele comuta menos de sinal, mas, bom, isso é um detalhe técnico, que é o seguinte, a gente vai ter a cohomologia com suporte compacto de U, interseção V. A gente vai ter a cohomologia com suporte compacto de U mais a cohomologia de V. A gente vai ter a cohomologia de M, que é a união com suporte compacto. E agora a gente vai ter o HK mais 1. Não, da interseção. Então, a primeira coisa é que existe uma sequência de Maier-Vietoris dessa forma, que a princípio não é óbvio. Porque tem uma coisa muito estranha acontecendo aqui, né? Não. Eu acho que dá para reparar, né, que tem uma coisa estranha acontecendo, porque, em geral, a sequência de Maier-Vietoris para a cohomologia ela é ao contrário. Primeiro a união, depois a soma direta, depois a interseção. Enquanto que a sequência de Maier-Vietoris para a homologia é nessa ordem.
Mas para homologia com suporte compacto, a gente tem essa, digamos, essa outra sequência de imagens viatórias. E eu vou explicar por quê. E, ao mesmo tempo, a gente tem as homologias, né? Que aqui é mais todo mundo... Ih, eu botei R. Falei que eu ia deixar o implícito. Então, a gente tem aqui a nossa sequência de imagens viatórias. Essa aqui é bonitinha, que está todo mundo acostumado. V. Agora, a gente tem a homologia N-K da união. E a gente tem a homologia da interseção. E aqui a gente tem, né, o mapa de U interseção com V. Agora que a gente vai ter o mapa DU soma direta com o mapa menos DV, que não é surpreendente que aparece o menos aqui. Aqui a gente vai ter o mapa DM, e aqui a gente tem o mapa de U interseção com V de novo. Ah, tá faltando menos 1 aqui. Tá, N menos K menos 1. Pronto, essa é a sequência. Esse é o diagrama. Então, as linhas são exatas, né? As linhas são exatas. E a gente tem que esses diagramas são comutativos. E, na verdade, esses dois quadrados aqui são comutativos. E esse quadrado aqui é comutativo a menos de sinal. Que é justamente o quadrado meio estranho. Porque aqui a gente está aumentando a dimensão da cohomologia, que a gente está diminuindo a dimensão da homologia. Mas repara que o D, por enquanto, bate. Quer dizer, pelo menos faz sentido esse diagrama. Agora, qual a ideia da demonstração? Pronto, primeiro, eu vou só mostrar como é que constrói o diagrama, que eu acho que, a princípio, não é óbvio como é que esse diagrama é construído. A gente constrói ele da seguinte forma. A primeira sequência, a sequência de cima, não está nem um pouco óbvia, né? A gente começa da seguinte forma. Você pega um compacto K contido em U e um compacto L contido em V. Agora, você pode considerar a cohomologia. Agora tem uma sequência de imagens viatórias da cohomologia de M localizado para na interseção de K com L. Agora localizado em K, localizado em L. E agora localizado em K, união com L. Isso daqui é a sequência de imagens viatórias clássica, né, da cohomologia relativa. Então você pega primeiro a união, depois a soma direta, depois a interseção. Só que esses caras aqui são complementares, né? Por isso que fica dessa forma. Tá, então, a gente... Primeiro, isso aqui continua, né? A sequência de imagens viatórias normal. Então, o próximo cara, ele vai ser o HK mais 1 de M localizado em K interseção com L. Isso aqui continua. Agora a gente faz uma excisão para dizer que, bom, essa daqui ela é isomorfa à homologia de U localizado em K interseção com L. Não, de U interseção com V, sim. Então primeiro a gente faz uma excisão para agora jogar fora tudo que não está em U menos V. Você joga fora o complementar de U interseção V. E aqui é a mesma coisa, né? Você faz um isomorfismo com HK de U localizado a K, mais HK de V localizado a L. Aqui você deixa, né? E aqui você faz aquilo dali. Né? O HK mais 1 é U interseção com V de K com L. E agora sim você vai ter esses mapas que a gente está procurando, que a gente está querendo. Então agora a gente vai ter, de fato, o mapa que vai em HN-K de U com V. Aqui a gente vai ter um mapa que vai em HK de U mais HK de V. Aqui a gente vai ter um mapa que vai em HK de M. E aqui a gente tem um mapa que vai de N-K. Esse é o tipo da aula que às vezes é melhor preparar slide, né? Porque fica escrevendo. Aqui N-K menos 1 de U interseção com V. Então tá. Então, claramente a gente tem um mapa que vai daqui para cá, que é simplesmente você considerar a classe fundamental de K interseção com L e depois faz o cup. E aqui a mesma coisa, né? Você faz
a classe fundamental de K cup, e depois você faz a classe fundamental de L cup, e tem um menos na frente, que também não é surpreendente. Aqui você faz a classe fundamental de K união com L cup, e aqui você faz de novo a classe fundamental de K interseção com L cup. Tá? Agora a gente tem que usar uma propriedade, né, que é que o limite direto disso daqui, que o limite direto de uma sequência exata é exato. Então, esse diagrama aqui, são vários diagramas de sequências exatas. A gente primeiro precisa mostrar que ele comuta, mostrar que esses dois aqui comutam não é muito difícil, é um argumento simples, de naturalidade. Esse daqui é que é o chato. Então, se vocês quiserem ver por que esse quadrado aqui comuta, não é óbvio, porque a gente tem esse mapa conectante aqui, esse mapa conectante daqui, e eles não têm muita relação, mas dá para mostrar usando divisão baricêntrica, um bando de coisa. Então, se vocês quiserem, vejam o Hatcher, que isso comuta, mas a menos de um sinal. Mas tudo bem, não tem problema comutar menos de um sinal. O fato é que você vai ter esse diagrama quase comutativo, e como você tem duas sequências exatas, isso aqui vai induzir um diagrama no limite direto. Porque o limite direto de sequências exatas é uma sequência exata. Tá, isso é um exercício que tem que ser mostrado. Mas aí no final, você pega o limite direto desses caras, né? E o limite direto desses caras vai ser simplesmente as homologias com suporte compacto que você quer. Tá? E o limite direto desses mapas vai ser exatamente essas aplicações aqui, DU, DV, etc. Então o ponto crucial é mostrar que esse diagrama é comutativo. Tá? Então isso aí eu vou deixar, para quem quiser ver no Hatcher como é que faz, principalmente esse ponto aqui faz, mas é bem chatinho. Tá. Então a gente tem, né, esse lema técnico. E como é que a gente faz para fazer a tal indução? Bom, vamos demonstrar agora a conjectura, a dualidade de Poincare. Então, a demonstração da dualidade de Poincare. Bom, o primeiro passo é você fazer no caso mais simples, que é o caso Rn. Então, o primeiro passo é você demonstrar para M igual a Rn. Ou uma bola aberta qualquer. Então, como é que a gente faz isso? Bom, repara que a homologia com suporte compacto de Rn, você pode pensar nela como... Bom, isso aqui como eu falei antes, é a homologia de Rn, a cohomologia de Rn localizada em qualquer bola. Que você pode pensar como sendo, por exemplo, a cohomologia numa bola que eu vou pensar como simplexo, relativo à fronteira do simplexo. Tá? E aí, o que é interessante é que esse mapa, né, que vai daqui para n-k de Rn, esse cara daqui, ele é a mesma coisa que n-k do simplexo. E esse mapa daqui, ele é simplesmente, esse cap product, ele é trivial, quer dizer, para k diferente de n, esse mapa é zero. E para k igual a n, esse mapa é o mapa basicamente de identidade. Então isso aqui, para k diferente de n, a gente tem um isomorfismo de 0 para 0. E para k igual a n, a gente vai ter um mapa que vai de Hn do simplexo em H0 do simplexo. Isso aqui, basicamente, o que ele faz? Ele vai pegar uma classe aqui e vai levar em φ comida pela classe fundamental do simplexo. Hoje eu estou pensando nessa classe fundamental como... você pode pensar, por exemplo, como o mapa identidade, o simplexo que vai... se você quiser fazer uma coisa um pouquinho mais rigorosa, pode pensar nisso aqui como sendo a identidade que leva o simplexo no simplexo. E isso aqui vai ter fronteira aqui. Então isso aqui vai determinar uma pessoa, um cara válido. Não é muito difícil de ver que esse cara daqui é a classe fundamental através dessa identificação. Tá? Então, no final, é claro que se você pegar o gerador aqui, ele vai ser elevado em 1.
vezes um ponto. Então esse é o primeiro passo, que é verificar no RN. Então o primeiro passo é basicamente isso. Agora, o próximo passo, né, é a gente verificar, ou seja, isso vale também, né, para qualquer conjunto, para qualquer bola aberta. Vale a mesma coisa. Ah, eu acabei de apagar o diagrama. Tá. O segundo passo é verificar que se DU, DV e DU interseção V são isomorfismos, então DU união V também é isomorfismo. Tá? Ou seja, é o passo fundamental da indução. É você mostrar que se você tem dois abertos, onde o DU, o DV e o ID da interseção são isomorfismos, então você pode botar a união também, você vai ter um isomorfismo. E esse é o passo em que a gente usa esse lema chato. Então a gente sabe pelo lema chato que esse diagrama comuta, que eu acabei de apagar, desculpa. Então agora você usa o lema dos 5. Apesar de ter um sinal, não faz diferença, o lema dos 5 continua sendo válido. Você tem duas sequências exatas, esses mapas são isomorfismos. Tem que ver também que quando você pega o limite direto, esse mapa continua sendo isomorfismo, mas não é muito absurdo. Então, desculpa, isso não precisa não. É só depois do limite direto que a gente sabe que esses mapas são isomorfismos. E pelo lema dos 5, né, você sabe que a interseção e você vai ter sempre dois mapas assim, um que você não sabe e dois assim. Então, esses 4 aqui são isomorfismos, então do meio é isomorfismo também. Tá, então isso aqui é o lema dos 5. Tá. O terceiro passo é o que acontece se você tem uma união crescente. Porque agora você tem um argumento, digamos, infinito também, que você não vai poder necessariamente escrever um conjunto... você não pode escrever uma variedade qualquer como uma união finita de bolas. Você vai precisar de olhar para uma união infinita, em geral. Então a gente vai precisar de um passo intermediário, que é o passo infinito. Então a gente considera, por exemplo, um conjunto de abertos crescente, tal que M é a união de todos eles. Então você tem que mostrar que se vale para todo o I, se o DU/I é um isomorfismo, então o DM também é. Isso daqui é que segue do que eu falei, né? Que Bom, a gente primeiro repara aqui o seguinte, né? A gente tem um diagrama da seguinte forma. Existe um mapa que vai da cohomologia com suporte compacto de UI para a cohomologia de suporte compacto de UI mais 1. Que é basicamente um mapa parecido com esse mapa daqui. Você subtrai um negócio menor e depois pega o limite. E a gente tem, a gente pode projetar isso aqui em n-k UI e n-k UI mais 1. Então aqui a gente tem um DUI e aqui a gente tem um DUI mais 1. E de novo a gente tem que mostrar que isso aqui é comutativo. Esse diagrama é comutativo. Não é muito difícil de ver, é basicamente o caso fácil desse cara daqui, né? Porque basicamente tem a ver com esse primeiro quadrado. Então mostra que esse diagrama é comutativo. Então a gente pode pegar o limite direto em cima e embaixo. E o limite direto em cima vai dar a homologia com suporte compacto de M, e o limite direto embaixo vai dar a homologia de M. Tá, então, no final, a gente vai ter, pegando o limite direto, a gente vai ter que o mapa que vai da homologia de M para a homologia n-k de M. E o limite direto desse mapa vai ser o dm. E você tem que mostrar também, de novo, que... de novo, não. Tem que usar o fato de que se você tem uma sequência exata, se você tem um isomorfismo, então o limite direto dos isomorfismos vai ser um limite direto. Vai ser um isomorfismo também, desculpa.
Isso, se você acredita que o limite direto de sequências exatas é uma sequência exata, então isso é a mesma coisa, porque um isomorfismo é uma sequência exata onde você tem um 0 e um 0. Então você vai ter um limite direto de isomorfismos, é um isomorfismo, então esse é o passo 3. E para acabar, agora você pode escrever uma variedade qualquer, compacta ou não, como uma união de bolas. Então vamos escrever isso aqui como uma união de UI. E agora tem uma observação onde o I é homeomorfo a um Rn. Agora tem uma observação que se você coloca a 2 enumerabilidade ou não. Então, a princípio eu defini uma variedade topológica só como sendo Hausdorff. Mas se você não colocar a 2 enumerabilidade, você não pode fazer isso em geral. Bom, vamos supor primeiro que a gente tenha 2 enumerabilidade. Então você pode escrever M como uma soma, como uma união enumerável de bolas. E aí você pode reescrever isso daqui, né, como porque isso aqui não é uma união crescente, para você usar o passo 3. Mas para você usar, você pode reescrever isso aqui como a união de 0 até J. E aí você sabe que os DUI são todos isomorfismos. Então, pelo passo 2, por indução, você sabe que todos os DVJ são isomorfismos. E agora, pelo passo 3, os VJs eles estão crescendo. Então, o V1, V2, etc. Esses caras realmente estão crescendo para M. Então, você pode usar o passo 3. E aí mostrar que agora o DM também é um isomorfismo. Então, esse é o passo final, supondo a 2 enumerabilidade da variedade. Se vocês quiserem considerar variedades que não são 2 enumeráveis, tem sempre o lema de Zorn, que quebra um galho. E nesse caso eu acho que funciona. Você consegue, usando o lema de Zorn, provar que a dualidade de Poincaré, mesmo no caso em que a variedade não é 2 enumerável. Tá. Bom, vou parar por aqui.